Vamos para o nosso último bloco do Frente a Frente. Nós estamos conversando com o jornalista e professor, atualmente também radialista, tem um dos programas de maior audiência da Rádio Educadora, Benedito Said. Ô Said, você foi vereador de 2 mandatos, chegou a presidente da Câmara. Uhum. Era um bom vereador, sem nenhuma bajulação. Por que você desistiu assim, sem mais nem menos? Eu acho que foi um desencanto que aconteceu, né? Eu tinha que rever alguns conceitos pessoais e eu resolvi investir novamente na carreira de professor. E fui estudar semiótica, fui estudar literatura comparada, fui estudar Franz Kafka em comparação a Graciliano Ramos, e eu acabei conhecendo toda a literatura francesa. E foi uma paixão, assim, e continuei. E tinha que cuidar da família que estava ao lado. Agora, então, quando eu abracei o profissionalismo, voltei a trabalhar em televisão, voltei a trabalhar em rádio e jornal, e fui me afastando da vida política. Foi um afastamento natural. É claro que você está sempre olhando, mas foi um afastamento natural. E agora havia condição que eu saísse como Mas você não acha que quando os bons se afastam, está abrindo caminho para os maus? Muitos já me disseram isso. Mas uma coisa assim difícil da gente avaliar pessoalmente, né? O meu olhar do que eu estou vivendo de foro íntimo para a situação. As pessoas, outro dia eu encontrei com uma pessoa, falou assim, um professor, falou assim, você está frustrando muita gente, viu? E você frustra porque você tinha obrigação e a hombridade, usou até essa palavra, de assumir uma postura como vereador. Falei, vamos raciocinar sobre isso aí. Mas aí foi no momento que minha mulher adoeceu, no ano de 2015, e ela faleceu. Foi em 2014, faleceu em 2015. E um câncer fulminante, aquela vida, aquele embate, né? E aquilo foi provocando. Então, para eu me recuperar, na verdade, foi um dos últimos meses para cá, que eu me senti que a vida continua. Que a vida continua, né? Jeito, né? Aí, eu cheguei a ler livro, por exemplo, eu li sobre a história da depressão, para compreender essas coisas, né? Um calhamaço. Você não chegou a ficar deprimido mesmo? Não, assim, teve um dia que eu estava saindo da rádio e falei, não estou com vontade de trabalhar, não. Então, esse era um sinal de depressão, claro, né? Mas aí você tem os filhos, eu tenho um neto. Aí eu falei, esse pessoal vai depender de quem? E voltei para o rádio com toda a força, né? Com toda a vontade mesmo, mais alegre, para cima. E isso o tempo foi passando. E muito amigo, né? Você conversa com um, conversa com o outro. Você não acha que agora está na hora de voltar, não? Eu não sei, ainda eu estou, agora mesmo vindo para cá para essa gravação, me pararam ali, quase que eu talvez não chegaria aqui no horário, tanta gente que juntou ali, né, para poder conversar sobre política, sobre essas aventuras. Mas talvez na imprensa eu possa contribuir mais com a minha liberdade. Não, mas você pode ser vereador e não atrapalha nada na imprensa. Isso Humberto Souto fala, Não atrapalha nada. da mesma maneira. Mas vamos pensar, vamos raciocinar sobre isso. O que eu quero e que eu acho que a Montes Claros merece coisa melhor do que está aí. Merece mesmo. Eu acho, por exemplo, eu tive a oportunidade já de trabalhar com alguns prefeitos que na época me convidaram. Eu acho que o jornalista não deve trabalhar em prefeitura, porque perde a independência. Mas como vereador não, acho que não tem nada a ver. Ele é um assessor, você pode ser vereador e ser um jornalista tranquilo. totalmente independente. Exato, essa questão eu sei, e fiz isso até quando eu fui vereador. Mas eu acho que os tempos hoje são diferentes. Eu não sei, eu faço um raciocínio que as pessoas estão ficando piores. Porque o mundo está ficando pior. O mundo está ficando pior. O mundo está ficando então, pior. nós estamos criando uma estrutura onde as pessoas deixam de deificar aquilo que merece dignidade, a ética, aquilo que tem valor altruístico, aquilo que tem valor de solidariedade, de estender a mão para o outro. E nós estamos criando uma sociedade altamente materialista, egoística. É claro que sempre existiu isso, principalmente nas revoluções industriais, na segunda revolução industrial sempre existiu, mas as pessoas ainda tinham um pé centralizado nos átrios das catedrais e hoje estão nos átrios dos shopping centers e tirando a alma do lugar para colocar como se fosse uma instrumentalização da vida à matéria. E algumas pessoas talvez não deem valor nisso, olhem só o tempo e o que ela pode contribuir ou deixar de contribuir. Mas eu penso muito nesse propósito também, que as pessoas sejam boas,
sejam melhores. E mesmo quando a pessoa é bem instruída, às vezes, eu vejo isso também na universidade, elas carregam dentro delas essa visão egoística e talvez até um pouquinho de ódio. Ao mesmo tempo, porque viver hoje, na verdade, está mais difícil que antes. Muito mais difícil. Por mais que haja tecnologia, facilidade. Então a disputa em tudo é muito grande. Tudo muito grande. Mas assim, a gente tem que chegar. Você pega, até eu escrevi essa semana sobre o livro de Judite na Bíblia, que ela vai até o soldado opressor, né, que escravizava o povo, e ela fala, eu sou viúva, né, eu saio do povo, do seio do povo e vou lá fazer a libertação com a prática religiosa verdadeira. E ela mata o opressor e leva a cabeça, mas leva junto também o cortinado dele, cheio de púrpura, cheio de pedras, a suntuosidade da corrupção, que a gente está vendo cair agora. Cair com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com os institutos e os organismos de controle social. Então, mas cabe ao povo essa decisão, a decisão de ter uma vida melhor, mas sem se vender, para não também ser corrupto, e nem se deixar levar nas lábias, nas falácias, na demagogia. Está na hora da gente pensar no futuro, 30, 40, 50 anos, pensando agora. Agora, para concluir, que nós estamos por um minuto, para encerrar, com esse processo do impeachment da presidente, você acha que o Brasil tem jeito? Eu quero saber qual a liderança que vai conduzi-lo. Se houver liderança, tudo bem. Mas acima de liderança, instituições fortes. As instituições é que tem que ser fortes. As instituições estão se mostrando fortes. Estão se mostrando fortes. Porque quando a gente cria herói... Está faltando é o líder. Quando a gente cria muito herói, a gente cria, tipo, o Getúlio Vargas, então uma republiqueta qualquer. Getúlio Vargas foi muito bom naquele momento dele, por exemplo, era o pai dos pobres. Mas hoje não é o pai dos pobres. Hoje é o pai do povo e o povo assumindo as rédeas do seu caminho. Agradecendo ao site por essa entrevista, eu quero lembrar aos nossos telespectadores que aqueles que quiserem se manifestar, quiserem dar sugestões, inclusive sugestões de nome para nós entrevistarmos, nesse e-mail que vocês estão vendo aí na tela. Eu estarei pronto a receber as sugestões e nós poderemos trazer aqui futuramente aqueles nomes que vocês sugeriram, que nossos telespectadores sugeriram. Agradecendo então ao site mais uma vez, nós estamos encerrando mais esse Frente a Frente. Muito obrigado.